Nossa entrevista é com o secretário municipal das Finanças Públicas, Jonas Tomazini. Jonas, novo plano diretor trouxe, teoricamente, alguns problemas para empresas que estavam se instalando ou empresas que buscavam alvará aqui na prefeitura. Essa situação, como está? De fato, como toda mudança, acaba trazendo consigo alguns problemas, principalmente no começo. A fase de transição, ela faz com que tenha essas adequações. E isso, em março, 18 de março, entrou nosso novo plano diretor, acabou acontecendo alguns problemas. Mas agora nós estamos já no mês de julho, temos essa situação já sob controle. Num primeiro momento a gente teve uma demora excessiva na questão dos alvarás, na questão das declarações municipais, mas hoje já está sanado esses problemas. Hoje a gente tem alvarás que estão sendo emitidos com um prazo médio aí de 7 a 10 ou 15 dias, se a situação for completamente irregular. O que a gente não pode confundir, Reis, e a gente quer avisar isso aos telespectadores, é o caso de ter obras irregulares que querem ser ocupadas por empresas. Isso não vai ser em 7 dias que vai sair, vai depender da regularização por parte do proprietário ou de quem está colocando a empresa para que tenha o seu alvará. Jonas, com relação às empresas que estavam se instalando ou manifestando interesse de vir para o município, houve alguma que desistiu, alguma que teve que sair do município? Não vou para Farroupilha, lá estão complicando a minha situação. Aconteceu isso? Nós não temos nenhuma notícia clara, concreta, de uma empresa que tenha tentado vir para o município e não tenha se instalado. Até porque a gente tem que ter a noção clara, e respeitando os municípios vizinhos, mas que a empresa não desiste facilmente de Farroupilha. Nós estamos em um mercado extremamente competitivo, que tem mercado consumidor abrangente, estamos num ponto geográfico, a nossa localização é extremamente privilegiada, então não é em qualquer município da região que ela vai conseguir os mesmos benefícios que ela vai ter se instalando em Farroupilha. Além disso, é importante frisar que para as empresas prestadoras de serviços, o nosso ISS, Imposto sobre Serviços, é o menor da região. Então tem benefícios para a instalação dessas empresas. A gente não tem notícia de alguém que tenha desistido. Mas o que é importante colocar é a situação assim. Nós tivemos até questão de 2 semanas atrás, aquele bar ou aquela danceteria em Porto Alegre que caiu o piso e 100 pessoas feridas, né? Tivemos aquela questão daquela igreja em São Paulo algum tempo atrás, caiu o teto, várias pessoas mortas. Então assim, o que as pessoas não podem confundir é que nós temos em Farroupilha diversos prédios construídos sem o habite, ou seja, sem um engenheiro responsável pela obra. Nesses casos, teremos dificuldades em ter empresas instaladas em prédios onde não tem um profissional responsável por aquela obra. Bom, mas aí o problema não é o plano diretor, é uma questão de legalização do imóvel. Do imóvel, mas só que acaba gerando essa confusão. Como o plano diretor colocou algumas regras um pouco mais rígidas, nós também tivemos a questão, e hoje muitos empresários acabam confundindo essa rigidez do plano diretor com a irregularidade da obra. Hoje, quando nós temos uma peça contábil de uma empresa, a gente tem que ter um contador responsável que assine. Quando a gente tem uma receita médica, nós temos um médico que assina por aquela receita. Quando nós temos uma obra, um pavilhão, uma construção qualquer, nós temos que ter um profissional responsável por aquela obra. Mas mesmo assim, nós estamos sendo flexíveis. Como? Se uma obra não tiver regularidade, não tiver habite, nós estamos solicitando que a empresa entre com o projeto de regularização no município. Até sair o habite vai demorar 30, 60, 90 dias. Enquanto isso, nós fornecemos para essa empresa um alvará provisório. Ou seja, nós só estamos pedindo que ela inicie o processo de regularização. Então, acredito que, da nossa parte, a gente está fazendo aqui no município as medidas necessárias para flexibilizar essa situação para as empresas. Só que nós precisamos contar com o entendimento dos empresários, no sentido de que eles também regularizem essa situação. Até porque a gente quer preservar
o cidadão farroupilhense. Até porque ele pode daqui a pouco estar acessando um local em que não tem nenhum engenheiro, arquiteto, profissional responsável por aquela obra, e se acontecer algum acidente, quem vai se responsabilizar por isso? O município tem que resguardar os seus direitos e também resguardar a integridade, até física, dos cidadãos farroupilhenses. Jonas, e agora finanças públicas, passados os primeiros 6 meses do ano, estamos já iniciando um segundo semestre, como estão as contas do nosso município? As contas do nosso município estão com um sinal de atenção. Nós temos uma diferença orçamentária, ou seja, do que a gente previu para o que a gente de fato arrecadou, que gira em torno de R$1,5 milhão nos 5 ou 6 primeiros meses do ano. E isso nos preocupa um pouco, né? Só não nos deixa assim mais preocupados, porque junto com essa queda de receita, teve um entendimento claro do prefeito Bareta, dos colegas secretários, que priorizaram a qualidade do gasto público, e a gente conseguiu, nesses 6 primeiros meses, gastar menos do que arrecadou. Então, mesmo a gente tendo, e aí a gente tentando ser didático, né? Mesmo a gente tendo uma receita menor do que a gente esperava, a gente teve uma despesa menor do que a receita. Ou seja, os nossos esforços fiscais, o nosso esforço na despesa, ele resultou nesse benefício que nós estamos chegando com um déficit orçamentário, mas não com um déficit financeiro. Então, é uma situação que inspira cuidados, mas é uma situação que também não é assim assustadora, né? Tem municípios que não fizeram esse tema de casa. Farroupilha fez. Farroupilha fez o tema de casa, gastou menos do que arrecadou. Os municípios que contavam com determinado valor, gastaram aquilo e não se preocuparam com as suas despesas, estão mais preocupados. Secretário, já no mês de janeiro, fevereiro, o senhor dizia que o sinal era de alerta. Esse alerta lá no início do ano, no começo da administração, foi o que realmente, então, fez com que os secretários fizessem esse trabalho de casa, né? O alerta realmente sinalizou, vamos economizar, e cada um fez a sua parte, então? Perfeito. Na verdade, quando nós assumimos em janeiro, nós já assumimos com a questão da crise mundial instalada. Ela já estava aí. Então, desde o começo, por orientação do prefeito Bareta, todos os colegas fizeram esse cuidado, tiveram esse cuidado com as finanças. E isso está dando esse resultado agora de poder chegar no final desses 6 primeiros meses preocupados, né? Mas a preocupação é para que a gente continue cuidando, mas não assim tão assustados ou numa situação até de déficit orçamentário e financeiro também. Algum colega secretário pediu, Jonas, libera um pouco mais de grana para a minha pasta, eu estou precisando realizar alguma obra, ele queria gastar mais ou não? Os colegas secretários souberam entender o momento? Não, todos souberam entender o momento, tiveram a compreensão conosco, e quando eles têm a compreensão conosco, com o prefeito, não é com a gente, é com os cidadãos, com o município como um todo. Então eles foram conscientes em relação a isso, e as obras anunciadas no começo do ano continuam ocorrendo, vão continuar acontecendo, as que já foram anunciadas, não tem nenhum corte previsto em relação a isso, e continuamos com atenção especial, principalmente na área da educação, da saúde, da assistência social, continua sendo bem atendida. Obrigado ao secretário Jonas Tomazini, secretário municipal das Finanças Públicas, e o cotidiano continua com Claciana Lamonato.